O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência e vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, tomemos assento para refletirmos um pouco a palavra de Deus de hoje. Irmãos, tomemos muito cuidado com o pecado, porque mesmo que nós não participemos concretamente de um pecado do outro, se nós auxiliamos, aprovamos, favorecemos, participamos na categoria do mesmo pecado de quem realiza o pecado. A nossa condição em relação a Deus é sermos contra qualquer tipo de pecado e situação dramática que fere o coração de Deus. Irmãos, a maldição da hipocrisia contida na passagem do Evangelho de hoje está na perseguição que os escribas moveram contra os profetas. E os filhos, os parentes dos perseguidores querem mostrar a Jesus que são santos. Mas da mesma forma, quem vive esta mentalidade de não aceitar a verdade, o próprio Deus e a palavra de Deus encarnada, participa da perseguição, participa do pecado. Portanto, ai daquele que impede a verdade de chegar aos corações. Ai daquele que impede alguém de anunciar Cristo. Ai daquele que impede a salvação a alcançar a intimidade da consciência das pessoas do fiel. Ai daquele, porque nós não temos esse poder de querer passar na frente da lei, da voz de Deus,
para impedir o próprio Senhor de salvar. Estamos nos fazendo de fariseus, de demônios, de bem entendidos. A outra maldição que o Evangelho vem aplicar é o autoritarismo intelectual dos doutores da lei. A cegueira em relação a Jesus, a cegueira em relação à palavra de Deus. Os mesmos que o apoiam e aplaudem são os mesmos que perseguem e matam. As pessoas se acham muito bem entendidas no nosso tempo, mas aqui está um bom resumo da realidade. Os mesmos que nos aplaudem, que nos apoiam, muitos deles vão nos perseguir, porque quando se ouve a palavra de Deus e a verdade, incomoda quando ele está em uma vida errada. Por que eles agem assim? Porque não conhecem a lei, não conhecem a Deus, não ajudam os outros, pois os entendidos são eles mesmos. Nós possuímos a verdade, a chave da ciência e do entendimento de Deus. E eu digo isso ou aquilo a partir daquilo que eu considero bom e eficaz para mim, não aquilo que Deus revela como salvação literal para o outro. Essa geração é uma geração má, a geração de Cristo, e é perversa. Imagina hoje a nossa. A nossa geração é má, a nossa geração é perversa, a nossa geração é imoral. Nós vemos injustiças no mundo, no nosso país, dentro da igreja. Nós vemos imoralidade, maldade de todos os tipos, pais que matam os filhos, filhos que matam os pais. A prestação de contas não será apenas daquela geração, meus irmãos. A prestação de contas e do sangue será dos inocentes, de toda a história da humanidade quando Jesus voltar. E a prestação de contas será da vida em particular de cada um que ajudou a promover a maldade, a morte, a destruição da vida do outro. Deus pede conta do sangue inocente derramado. Não pensemos que não. Os inocentes mortos, violentados, as crianças assassinadas pelo aborto, pela maldade, da violência em si em todos os lugares, as torturas, os mártires na África, vocês estão vendo? Os mártires cristãos na África, todos os dias, os grupos radicais, que o Deus deles é Satanás. Eu não sei que Deus que eles servem. O Deus da dominação, o Deus da maldade, o Deus da hipocrisia. Porque se amássemos de verdade, amaríamos, respeitaríamos e chamaríamos a conversão. Porque nós somos livres para acender uma vela para o demônio ou para acender uma vela para Deus. Não é isso? Somos livres para pecar ou para ser santos. Somos livres para escolher entre a vida e entre a morte, entre a mentira e a verdade. E aqui eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos: ninguém chegará a Jesus Cristo pela mentira. Tiremos isso da cabeça. Ninguém alcança a salvação mentindo, vivendo mentira, ensinando o outro a pecar, realizando atrocidades na vida e no mundo. Deus irá pedir contas de tudo, porque Deus é maldoso? Não, porque Deus é amor e nos ama. Nós ainda não entendemos o amor de Cristo, que quer nos libertar do inferno e quer para nós o céu. Mas nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração e a nossa consciência
na ciência, parece que pior será. Parece que pior será. Hoje nós vivemos no tempo do sincretismo religioso, uma loucura. Basta dizer assim: creia em alguma coisa. Basta você ser bom, fazer caridade. Mas, meus irmãos, até os satanistas que têm Satã, o demônio, como seu Deus, até os pagãos que cultuam deuses são pessoas boas. Para se salvar não basta ser bom. Para se salvar não basta ser batizado. Temos que seguir Jesus Cristo e sermos católicos, inseridos na sua santa igreja, voltarmos para Deus e sermos pessoas de sacramentos, confessar os pecados, viver os mandamentos da lei de Deus e da igreja, as virtudes, ser pessoas boas, sim, mas não basta. Cuidado, tem pessoas muito turronas no céu e tem pessoas muito boazinhas no inferno. Cuidado. Não adianta nada vivermos uma aparência se não seguirmos Jesus Cristo, que nos promete vida eterna, se nós seguirmos Ele fielmente. Às vezes a sociedade, nós pensamos que não iremos prestar contas de nada, se mata, se destrói, se calunia, se mente. Nós vemos relações sexuais de todos os tipos como parque de diversões, mas não é pecado, não. E as pessoas pensam que nada vai acontecer. Todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Hoje, meus queridos irmãos, não se tem mais medo de nada. Mais medo de nada. Dos homens, sim, mas de Deus, do inferno, do pecado, que medo tem as pessoas? Vê a igreja vazia. Se nós tivéssemos medo realmente do que vai nos acontecer depois da morte, logo logo, essa igreja estaria cheia de gente temerosa, confessando os pecados, chorando os seus vícios, lutando para ser santo e pedindo a Deus que os cure, que os salve, que os transforme, que os realize. Mas quem está preocupado? Meus queridos irmãos e irmãs, não se tem mais obstáculos para o mal. Quando a gente pensa que já viu de tudo, que já ouviu de tudo, a coisa avança. Veja como está o mundo, até nas nossas famílias. Não se tem mais limite nem obstáculo para o pecado, nem para o engano, nem para a mentira. As pessoas não se preparam mais para o dia do seu encontro com Deus, do dia do juízo. A instrução religiosa nada vale mais. Os 10 mandamentos, a doutrina, o que a igreja ensina, não. O que importa é eu ser feliz. Se tem medo de ofender os outros pela verdade de Deus, mas a Deus, por isso se peca tanto contra nosso Senhor. Por isso os castigos, as blasfêmias só aumentam. Não se tem mais o temor a Deus, não se confessa mais os pecados, vai se enrolando, embromando, vai deixando para depois, para o ano que vem, para os próximos anos, está tudo em paz. Será que na consciência está em paz? A única condição para o homem se salvar é a fé. A fé em Cristo que leva à contrição dos pecados por um arrependimento verdadeiro, a fé que é dom gratuito, que é a justiça única que justifica pela fé. Arrependimento dos nossos pecados. E nos arrependamos, porque, meus irmãos, nós estamos no tempo da misericórdia. Esse tempo vai acabar. As pessoas dizem assim: Deus é misericórdia infinita na eternidade.
Mas no tempo dos homens, a misericórdia não é infinita, ela é finita. Terá o dia do fim. Se o dia que nós formos chamados estivermos longe de Deus, longe de Cristo, ai de nós. Se o dia que formos chamados estivermos com Cristo, professando a fé, participando da sua lei, na igreja, perseverando, seremos salvos. Hoje eu vi uma notícia cabulosa entre tantas outras. Uma mulher foi passar uns dias em Fernando de Noronha e fez um mergulho no mar e tocou dentro da água em uma tartaruga, e aí ela filmou e postou. Ela pagou uma multa, foi processada em R$10.000 por ter tocado um bichinho dentro da água. Mas não, tranquilo, matem à vontade as crianças, aprovem o aborto até os 9 meses, que nada vai acontecer. Soltem os bandidos todos, os traficantes, e roubem à vontade, destruam o país, que nada acontece. Inversão de valores, não se preocupa mais com a dignidade, a salvação da alma e do ser humano, mas toque um bichinho. A partir do momento que o ser humano passar a adorar os animais, a cultuar a criatura em vez do seu Criador, ele mesmo irá cavar a sua própria cova se não se converter. É um mundo de loucuras em que nós estamos vivendo. E o que é isso, meus irmãos? Os que estão acima no poder não prestam culto a Deus, mas a si mesmos, as suas leis, as suas palavras, as suas próprias doutrinas, os seus próprios consentimentos. Se infringe todas as leis e eu promulgo a minha. Ponto final. Isso é idolatria e apostasia generalizada. Lutemos pela salvação das nossas almas e as dos outros e pela dignidade humana. Não invertamos o sentido dos valores, porque o ser humano é o único que é feito à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura. Porque nós temos alma imortal e nenhuma criatura a possui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.